O homem que diz que a mulher é sexo frágil definitivamente não sabe o que fala. Porque se ele tivesse a oportunidade de passar algumas horas no corpo de uma mulher, 40, 50 a mais, definitivamente ele mudaria esse olhar. Ser mulher é ser força emocional. E no mundo onde a gente está condicionada a se oprimir, a reprimir as nossas emoções, a nossa essência, uma sociedade que nos submete a um lugar de inferioridade. E eu acredito que agora, com o ingresso dessa Vênus, nossa deusa querida, no signo de Áries, junto a Netuno, aflora muito daquilo que a gente é como um todo. Da gente se colocar no mundo, num lugar de verdade, de autenticidade, de coragem. Porque ser quem a gente é, independente da opinião do outro, é um ato revolucionário. E só quem realmente está disposta a vestir essa camisa da autenticidade e se despir dessas máscaras sociais impostas pela sociedade. A gente está falando de uma lunação em Touro, que iniciou-se ali com uma cruz, grande cruz, com Lilith em Escorpião, com Plutão em Aquário, com Marte em Leão. Ou seja, é um momento revolucionário na quebra de padrões sistêmicos. É um grito de liberdade, mas é um grito íntimo, é uma liberdade interna, da gente não se submeter, porque eu estava refletindo, né, o quanto que a gente fica desconfortável muitas vezes em pensar só na gente, né, quando a gente tem que colocar limites nas nossas relações, dizer não, porque a mulher, ela tem esse lugar, né, de servir, de acolher, de amparar, e o quanto é difícil a gente dizer não sem ter que ficar se justificando. Porque é como se a gente estivesse sendo um monstro quando a gente pensa na gente. Né? Meu Deus, eu sou um ser egoísta, eu sou uma pessoa extremamente ruim, que só penso em mim. E eu sei que não é isso. Né? A gente não vê por esse lado, né? Que a sociedade meio que nos conduz a essa forma de pensar. E é um reflexo que está influenciando muito sempre nas nossas ações e atitudes. E eu acredito que essa configuração, até por conta, né, do trígono com Marte em Leão e o sextil com Plutão em Aquário, traz aí uma oportunidade da gente, né, virar essa chavinha. Né, por conta também da lua crescente no signo de Leão, esse grito de autenticidade, de liberdade e de vontade de se alinhar com aquilo que a gente quer para a vida da gente, né, para que na lua cheia em Escorpião a gente consiga de fato, sabe, se desapegar, né, dessas questões tóxicas que nos impõem, né, durante a nossa caminhada, que a sociedade nos impõe e que não são nossas, não nos pertencem. Né, é uma possibilidade de regeneração, de transformação, de transmutação e principalmente de cura. Cura dessas feridas referentes ao patriarcado. Eu acredito que essa alunação está muito forte nesse sentido, de um resgate da nossa identidade, da nossa feminilidade, até porque quando iniciamos a alunação, a Vênus, que é regente do signo de Touro, estava junto ao Saturno e ao Nó do Norte no signo de Peixes. Ela estava em exaltação, e ela passou por um processo de retrogradação, né, de Áries foi para Peixes e depois retornou a Áries, agora reencontrando Netuno. Então eu acredito que tem um trabalho relacionado ao feminino, aos nossos valores, valor pessoal, moral, né, esse todo, né, daquilo que somos, daquilo que desejamos, que está num processo de amadurecimento muito profundo. Então a gente, né, teve a oportunidade com a Vênus exaltada em Peixes de romper com falsas expectativas, com ilusões, com projeções, com idealizações, de nos colocar muitas vezes num lugar de sacrifício, né, rever também questões relacionadas ao ego espiritual, né, a nossa falsa ideia de valor, né, enfim, por conta dessas questões que muitas vezes está relacionado à imagem, né, que a sociedade pede da gente. Então agora com a Vênus em Áries é muito mais autêntica, muito mais liberta, mais livre, a gente não tem que sentir um peso, né, por querer se colocar no mundo conforme a nossa vontade, o nosso desejo, né? E se você quer, né, focar nesse momento, na sua vida profissional, se você quer nesse momento dar um basta nessa relação, se você quer nesse momento, né, se impor diferente diante da sua relação, é tudo válido desde que você ressignifique, né, as suas feridas, esteja em alinhamento com a sua essência e não minta para si mesmo. É um momento de olhar para
toda essa questão relacional, né, e fazer um mergulho interno, mas assim, muito verdadeiro, porque a gente precisa ter uma rede de apoio, né? Essa energia da Vênus em Áries, ela é muito corajosa, muito audaciosa, muito de superação. Só que óbvio, né, a Vênus ela não fica bem num lugar, né, de guerra, né? Porque ela é o signo, né, ela é regida, ela rege o signo de Libra, então ela tem esse aspecto de harmonia, de querer tudo tranquilinho e tudo mais. Então é um desconforto ter que se colocar muitas vezes e comprar brigas, né, de você, inclusive porque é um convite da alunação com a posição de Marte e Plutão. Qual batalha a gente deve enfrentar, né? A gente tem que se colocar no mundo sabendo que a gente tem responsabilidade pela nossa vida. E a nossa vida a gente não tem que colocar na mão de ninguém. Ninguém tem que ser nosso salvador, né? A gente é capaz de se salvar, de superar e de conseguir conquistar, né, com muito mérito, nosso lugar no mundo. E não tem problema nenhum da gente ser livre, porque o que importa de fato é a gente estar bem consigo antes de se relacionar com as outras pessoas. Curar feridas antigas, sabe? Poder de fato sentir que é um momento de investir o meu melhor, né, numa relação que eu vejo que há possibilidade, potencial de crescimento e desenvolvimento mútuo. E não tem nada melhor do que isso, né? Porque senão vira um campo de batalha. E a sociedade em si, ela já cobra muito isso da gente, já coloca a mulherada uma contra a outra, e não tem nada mais cruel, né? Porque o homem fica naquele lugar de privilégio, né? E muitas vezes oferece o mínimo e cobra muito, né? Como se a gente tivesse a necessidade de ter um homem ao nosso lado, né? Como se a gente não tivesse valor, sendo simplesmente a gente, né? Levando a nossa vida da forma como a gente bem entende. E é muito cruel, de fato, né? Porque a gente fica numa batalha, inclusive com relação a outras mulheres, o que é, assim, o golpe de maior covardia, porque é aquilo, né? Não, se você não me tratar bem, se você não cuidar de mim, vai ter outra que vai cuidar, né? E aí fica a mulherada uma, né, contra a outra, nesse lugar de ciúme, de controle, de insegurança, né? Tentando conquistar um território. Meu amor, você não precisa conquistar território. Você precisa ter o respeito simplesmente por ser quem você é, simplesmente por existir, né? Então esteja em paz sendo quem você é. Esse é o principal convite dessa conjunção, com certeza. Quando a gente fala de cura do feminino, devemos ter a consciência de que a cura ela existe tanto na mulher, né, de reconhecer o seu lugar, o seu espaço, e também no homem, obviamente, né? E para isso é necessário que o homem ele esteja nesse lugar de comprometimento, primeiramente com a sua evolução pessoal, com seu autoconhecimento, né? Para que exista uma quebra de padrões comportamentais, muitas vezes, né, herdados aí de ancestrais, e é natural que aconteça, mas a nossa responsabilidade é de olhar para isso e procurar manter o maior equilíbrio possível dentro das nossas relações. E uma outra coisa, né, quem que gosta de ficar numa relação em pé de guerra, né? Quem que gosta de ficar num lugar de competição? E não é para ser assim, né? Por isso que é importante que a gente desenvolva, né, essa postura de autoafirmação no sentido de não competir, mas de saber quem é e poder agregar, somar na vida do outro, porque é muito difícil, né, de você ficar nesse cabo de guerra. E nesse cabo de guerra, obviamente, quando a gente fala, né, de uma disputa social, a corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco, que é o lado da mulher. Por isso que é preciso que cada um faça, né, a sua liçãozinha de casa, né, procure ressignificar os seus valores de vida, compreenda, né, que a gente tem uma responsabilidade social, a gente tem responsabilidade com a vida do outro, então não adianta a gente, né, não colocar isso em prática e esperar que o mundo melhore, né, não vai melhorar se a gente não faz o básico, né, que o básico é a forma como a gente se relaciona e se coloca diante do mundo. Então eu acredito que essa posição, né, até porque Netuno em Áries, né, que é a primeira vez que acontece, né, há mais de centenas de anos, é uma oportunidade sensacional da gente se colocar nesse lugar de integridade. Só que tem uma coisa, né, a forma reativa muitas vezes que a gente se relaciona, né, ela é aí uma caixinha de surpresa. Porque Netuno é um inconsciente, né? Então somos 95 inconsciente e 5 consciente. Por isso que é tão importante que a gente trabalhe o autoconhecimento, para cada vez mais a gente, né, mergulhar nas nossas entranhas, nas nossas questões internas, porque é ali que reside o nosso tesouro. A partir do momento que a gente coloca a luz, onde só havia escuridão, e consegue reagir de forma diferente na vida, com mais autonomia e com menos condicionamento, menos reatividade,
aí eu acredito que sim, a gente pode ter relacionamentos hiperharmoniosos, construtivos, sabe? Com propósito, que eu acho que é o que todo mundo busca e que todo mundo precisa, né? Mas desde que a gente saiba reconhecer o limite dos outros, né? Respeitar a história de cada um, os limites de cada um e ser muito verdadeira, né? Com relação a isso, com relação a essa questão da nossa moralidade, né? Que nada tem a ver com esse falso moralismo que é colocado hoje, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente consegue ter um discernimento com base nessa hipocrisia que a gente vê por aí, né? O que é de verdade, ele é muito óbvio, né? Ele é muito transparente, né? É uma energia solar. Então, que a gente consiga ter essa clareza, até para podermos nos direcionar, né? Por melhores caminhos, por caminhos que realmente trazem algo, assim, de muito crescimento, né, e proveito na nossa jornada de vida. E tem uma questão também muito importante de ser dita, que é o comportamento machista de muitas mulheres, por conta de toda essa pressão social, né, sistêmica, de colocar uma contra a outra, até para que a gente se enfraqueça, né, porque a mulher que luta uma contra a outra, né, acaba se enfraquecendo, né, em vez de exercer o seu poder, seu potencial que tem nessa rede de apoio, né? Quando a gente consegue uma dar a mão para a outra e consegue unir forças contra esse sistema. E é muito legal, sabe? A gente trabalhar esse olhar de empatia, de não julgamento, até para que a gente consiga reverter esse quadro, porque é muito revoltante, né? Saber que os homens são todos aliados, estão ali, né? Um apoiando o outro, enquanto a mulherada está se acabando, uma falando mal da outra, julgando a outra, e não tendo esse mínimo, né, de posicionamento social, né, com muito mais integridade, muito mais autoconfiança. E a gente sabe quem a gente não precisa competir espaço com ninguém, né? O sol tá aí para brilhar para todo mundo. Então, é uma ilusão essa ideia de competição. E que a gente não caia nessas armadilhas do ego patriarcal, né? Que acaba trazendo, assim, muitas sequelas, né, com relação a essas questões, inclusive relacionadas à nossa estética, né, a questão de padrões. Isso aí é cruel, é um nível de critério, de exigência, né. Eu estava até assistindo um documentário falando da Coco Chanel, o quanto era opressor aquele sistema, né, com aqueles espartilhos, com aquelas roupas desenhadas por estilistas homens, né, e o quanto foi revolucionário ela começar a desenhar roupas elegantes, né, mas com conforto. Então foi assim uma revolução na época, né, e ela com aquela genialidade dela, né, conseguiu sair do nada, fazer fortunas. E lógico, né, que tem a questão também de que ela foi muito injustiçada, né, por conta dos sócios. Ela não tinha muito tato para negociação, para questão burocrática, e contava com outras pessoas que acabaram, né, trazendo aí um prejuízo para ela, né, que ela se arrependeu até o último momento da sua vida. E por conta, né, dessas mágoas, dessas questões dela mal resolvida, né, com um sócio judeu, ela se associou ao nazismo, enfim. Eu acho muito interessante até essa relação com a história da Coco Chanel, porque ela é muito da energia taurina, com essa oposição de Marte em Leão, né, da forma como ela se posicionou com classe, com exuberância, com autenticidade, e Plutão em Aquário, né, que de alguma forma veio a guerra e ela teve que, né, fazer alianças, mas que trouxe um prejuízo terrível para a vida dela, né, que manchou a imagem que foi construída, né, com tanto mérito. E, óbvio, nada justifica também as alianças que ela fez durante o nazismo, mas tudo bem, né? A gente não tem como julgar, porque, né, o que a gente sabe hoje são relatos de documentários, né, e tal. Mas é muito interessante, né, a forma como essa história ela se enquadra nesse momento que a gente está vivendo. Então, ela se colocou nesse lugar, né, de uma forma muito acolhedora, né, de acolher a mulher no momento onde ela era a moda oprimia, né, e ressignificar tudo de uma forma muito moderna, né, contemporânea para a época. Mas é isso, eu acredito que esse posicionamento de Vênus e Netuno em Áries é uma grande oportunidade para a gente conseguir se colocar diante da vida, diante das nossas relações, ressignificando os nossos valores, porque os nossos valores, eles passam do nosso material, daquilo que somos, de como estamos, né,
é com relação a tudo que a gente investe o nosso tempo, o nosso amor, numa vida toda. Inclusive aquilo que a gente tem para colaborar, né, de forma íntegra no mundo.